Olá pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre esse texto, né, do livro Introdução à História da Arquitetura, das Origens ao Século XXI, de José Pereira, né. Esse livro é muito interessante, eu passei o link para vocês baixarem também, e na verdade o capítulo que a gente vai analisar também se chama Cidade Moderna, assim como é o livro do Benévolo, que eu já passei para vocês. Vou falar alguns apontamentos rapidamente sobre esse capítulo, só para vocês perceberem algumas conexões que esse texto traz de interessante. Por que eu coloquei esse texto como leitura para vocês? Porque inicialmente o autor ele faz um panorama falando sobre os congressos internacionais de arquitetura moderna. Eu falei um pouquinho sobre isso na aula com vocês. Aqui ele está detalhando um pouco mais o que foram esses congressos, onde aconteceu, o significado de cada um, né? Fala também um pouco sobre o congresso que deu resultado, que resultou na Carta de Atenas, né? E aí depois ele entra com a temática do problema da habitação dentro do movimento moderno, né? Colocando essa ideia de novo, como já foi dito para vocês, do núcleo habitacional, né, dessa unidade habitacional, coloca essa célula, né, essa primeira célula de habitação, então trabalha todo esse conceito aqui também, do Le Corbusier, como que isso se coloca, apresenta alguns exemplos da célula de habitação e um conjunto do bairro, né? Também começa a falar sobre essa experimentação dentro da própria habitação. Essa ideia de diferenciação de zonas, né, de uso privativo, de uso social, zonas diurna, zonas noturna. Então, dentro da própria habitação, esse estudo de espacialidade. Então, é isso que ele vai colocar aqui nesse ponto. Aqui vai falar um pouquinho sobre Gropius, sobre Le Corbusier novamente. Aqui ele faz uma referência ao próprio Benévolo, né? Fala aqui super legal sobre os conjuntos habitacionais Siedlung, que são essas colônias holandesas que fizeram essas experimentações de habitação com esses elementos de uso coletivo, como lavanderias coletivas, refeitórios coletivos, lojas. E aí aqui de novo algumas imagens. Então, aqui esse texto fala basicamente disso, desses exemplos. Fala o problema da cidade, né, e como a cidade se coloca a partir da célula. Isso já foi apresentado pelo Benévolo. Aqui, na verdade, só está de uma maneira mais sintética, né? Um pouco mais sintético que o Benévolo. Então, aqui de novo, os conceitos da forma urbana com a tecnologia, né? Retoma um pouco as propostas que apareceram no século XIX e que a gente já estudou. Owen, Fourier, Howard, né? Então, esses pensadores e como esse pessoal pensou no século XIX e o que vem a ser o pensamento do Le Corbusier com a cidade de 3 milhões, a cidade para 3 milhões de habitantes. Enfim, aqui a planta que eu já apresentei para vocês, Ville Radieuse, que também já apresentei para vocês, as propostas para a América do Sul, né, apresentei para vocês também, propostas para Montevidéu, para Buenos Aires, lembra? Para o Rio de Janeiro, mostrei isso tudo para vocês. E depois um projeto que eu não consegui apresentar na última aula, que é Chandigarh. Esse projeto foi um dos principais projetos que foi executado pelo Le Corbusier. Eu disse para vocês que Le Corbusier ele tem uma importância do ponto de vista teórico, porém ele não executou grandes obras urbanísticas, principalmente na Europa. A gente tinha uma malha urbana muito consolidada. E aí a gente vai ver uma importante
obra do Le Corbusier executada urbanisticamente, que foi em Chandigarh. E aí eu vou mostrar para vocês também com os slides de aula o que foi esse projeto. É muito legal esse projeto, eu vou preparar um slide para falar sobre esse projeto. Então aqui, nesse texto do José Pereira, ele traz um pouquinho sobre essas experiências concretas, tá? Intervenções urbanas concretas do Le Corbusier, certo? Esses aqui são só alguns apontamentos rápidos sobre esse texto, não deixem de ler.